aí, como foi o domingo? Deu para descansar um pouquinho? Porque já estamos de volta com a nossa maratona de estudos aqui no programa Nota 10. Então vamos continuar, porque hoje tem aula de Química e Física e eu tô só a Nazaré Tedesco naquele meme dos cálculos. Eita, mas vamos que vamos focar aqui, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o Enem. Você sabia que a primeira prova do Enem foi aplicada no ano de 1998? Pois é, foi aplicada com o objetivo de avaliar os alunos que concluíam o ensino médio e depois, com o passar do tempo, isso foi mudando e hoje em dia o Enem é a prova mais esperada e a mais importante dos alunos brasileiros. Por isso estamos aqui com foco nos estudos para tirar nota máxima nesse exame, não é mesmo? Então vamos lá, a nossa primeira aula de hoje, Química. Olá, vestibulando, tudo bem? Aqui é Jean-Clay Valentim, sou professor de Química e vou tratar hoje com você, aqui no Nota 10, de um assunto que é super recorrente no Enem. Ele se chama termoquímica. Esse assunto, ele é bastante complicado, tá? Pelo menos é tido pelos especialistas como complicado. Porém, para você que está aqui no Nota 10, não vai mais achar complicado, tá? Dá uma dica para os teus coleguinhas para virem aqui aprender termoquímica com a gente. Então, olha só. Primeiramente, vamos analisar o seguinte. A palavra termoquímica, o termo está em destaque aí e refere-se a calor. Calor é energia térmica em trânsito. Lembrando que calor é diferente do que nós sentimos aqui em Mossoró, que é a famosa quentura. E química será a parte da ciência que vai estudar os fenômenos, as transformações. Vamos analisar melhor aqui este conceito. Então, para a literatura, termoquímica é a parte da química que estuda a quantidade de calor, ou seja, a energia envolvida nas reações. Vocês estão vendo aí na tela. Eu tenho um esquema aqui bem mais bacana para a gente entender melhor. Olha só. Primeiramente, a gente deve diferenciar o que é calor de temperatura, tá bom? Calor vai ser medido sempre em quilocaloria, caloria, joule, quilojoule, tá bom? E temperatura, em países civilizados, como o nosso, é medido na escala Celsius, Kelvin, na escala científica, e em alguns países que não usam muito a lógica, a escala Fahrenheit, tá bom? Vamos ficar aqui trabalhando sempre com estas grandezas aqui. Eu tenho aí uma questão do Enem e ela trata um pouco desse conceito de calor e temperatura. Vocês estão vendo aí na tela o seguinte: em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente, de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem correta, calor é identificada como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Vamos entender melhor aí. Corriqueiramente, você que usa o senso comum, você acha que calor, como eu expliquei há pouco tempo, refere-se à quentura. E não é. Calor é energia térmica em trânsito. Então, se você não tem um conhecimento científico bem aprofundado, na hora de resolver algumas questões que envolvam conceitos científicos, você pode se atrapalhar. Vamos seguir com a leitura. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura. Vamos entender aqui, vestibulando, o seguinte. Essa questão aqui, ela pede que você analise cada item deste, não com conhecimento científico, e sim com o senso comum. E isso pode bugar um pouco sua cabeça. Por quê? Porque você deve pensar de forma contrária. Vamos analisar aqui. Então, espera-se que cada item desse esteja correto cientificamente. Porém, via senso comum, apenas um destes itens não podem ser explicados. Então, vamos entender aqui. Alternativa A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo? Cientificamente falando, sim. B. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Cientificamente, na prática, correto. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Beleza, correto também. A água quente está em uma caneca, é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. Correto também. E um forno pode fornecer calor
para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele. Então, como eu afirmei, todos estes itens estão corretos. Mas vamos analisar agora aqui o seguinte. Vamos pensar que calor é algo quente. Ou seja, quentura. Então vamos analisar da seguinte forma. Voltando para o item A, a temperatura da água pode ficar constante durante um tempo em que estiver fervendo. Vamos analisar aqui via senso comum. Se eu estou aquecendo esta água e eu estou fornecendo calor, resumindo, estou fornecendo quentura, essa temperatura vai ficar constante? No senso comum, não. A partir do momento que eu adiciono mais calor, eu adiciono mais quentura no popular e, por consequência, esta água vai aumentar a sua temperatura. Ou seja, ela não pode ficar constante. Então, via senso comum, vestibulando, a alternativa correta aqui seria a alternativa A. Por incrível que pareça, é uma questão teórica, mas no ano desta questão, essa questão foi uma questão que teve muitos erros, tá? Por se tratar de itens onde cada alternativa cientificamente estava correta. Vamos seguir? Então, olha só. É importante entender que a termoquímica, ela estuda dois tipos de reação. Uma reação que eu vou chamar de endotérmica. Vamos entender aqui a palavra endotérmica. O conceito diz que a reação endotérmica é aquela que vai ganhar calor. Ou seja, vai ganhar energia térmica. E se você tiver dificuldade, lembre-se daquele desconfortante exame onde as pessoas fazem, que é uma endoscopia. O que seria uma endoscopia? Vou falar bem claramente para você no popular. É quando você vai ao médico e ele enfia a goela abaixo uma câmera para olhar seu estômago. Então, endo quer dizer para dentro, tá? Então, uma reação endotérmica será uma reação onde você ganha calor, tá? Recebe calor. Eu tenho um exemplozinho aqui, ó. Imagine que eu tenho um sistema inicial, olha aí na tela, onde ele comece com 300 quilocalorias. E ao término da reação, ele fica com 600 quilocalorias. Então, a energia dos reagentes, ou seja, a energia inicial, ela é menor do que a energia dos produtos, a energia final. Ou seja, se eu começo com 300 quilocalorias e termino com 600 quilocalorias, significa que eu estou ganhando calor, eu estou ganhando energia térmica. Então, esse sistema aqui é um sistema endotérmico. É muito comum os livros tratarem esse sistema por gráfico. Olha só que interessante. Então, eu tenho aqui os valores iniciais de 300 e o final de 600. Tá bom? Transformando isso aqui em gráfico, vai ficar algo mais ou menos assim. Onde a energia inicial eu vou representar por H1 e a energia final eu vou representar por H2. Tá bom? E se eu fizer uma variação de energia, ou seja, se eu subtrair a energia final da inicial, eu vou ter algo mais ou menos assim. Eu terei 600 quilocalorias no início, no final, e 300 quilocalorias no início. Quando eu fizer a subtração aqui, vestibulando, olha só, eu vou ter um valor de 300 quilocalorias positivo, ou seja, um valor entálpico, um valor energético positivo. Então, sempre que vocês encontrarem uma reação termoquímica e ela tiver um valor de variação de entalpia positivo, ou seja, maior do que zero, essa reação será endotérmica. E como é que isso encaixa no dia a dia? Imagina só, vestibulando, você passa o dia todinho estudando, vira a madrugada, à noite você está igual ao Pac-Man. Não pode ver comida na sua casa que você quer comer para repor as energias perdidas no dia. Então, meu amigo, você come sanduíche, você come pizza, você come frango assado, você come buchada, você come açaí, você come tudo. Você é pior do que uma grávida
que não tem muitos escrúpulos e criativa, come o que encontrar pela frente. Então, se você não descansar direito, o que é que vai acontecer? Você vai receber mais energia do que gastar. E isso vai fazer com que o seu sistema seja endotérmico, ganhe energia, tá bom? Outro exemplo claro que está aí na tela é a água fervendo, ora mais. Para esta água ferver, eu preciso fornecer calor a ela. Então, isso vai fazer com que a água sofra uma transformação. Alguma dúvida? O oposto das reações endotérmicas são as reações exotérmicas. Ora, vamos entender aqui o significado da palavra. Lembrem aí da palavra êxodo. Êxodo rural. O que foi êxodo rural? Foi a saída do homem do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Tá bom? Na Bíblia, lá no início da Bíblia, fala sobre o êxodo, a saída do povo do Egito para a terra prometida. Tá bom? E é muito comum, nesses casos de corrupção que assola a política brasileira, a gente encontrar casos, notícias de que algum candidato, algum político, ele foi exonerado do seu cargo. Que foi isso? Ele levou um pé na bunda e foi expulso do seu cargo. Então, êxodo quer dizer o quê? Sair, para fora. Alguma dúvida aí? Vamos seguindo. Tá? Podem dar aí um fotografado aí na tela para guardar essas informações. Numa reação exotérmica, eu começo com uma quantidade de energia grande e termino com uma quantidade pequena, ou seja, eu perco energia, tá? A minha energia inicial será maior do que a minha energia final. E isso aqui, ó, representando em gráficos, vai ficar também interessante. Onde eu começo com a minha energia mais alta e ela decresce com o passar do tempo, tá? Aí vamos fazer aquele cálculozinho, ó, que a gente fez há pouco tempo atrás e vamos calcular a variação entálpica aqui. A energia final, que é de 300, menos a energia inicial, que é de 600. Ao subtrair aqui, eu vou ter um valor entálpico de menos 300, ou seja, sempre que a reação tiver um ΔH menor do que zero, esta reação será exotérmica. Vamos olhar como é que isso aí basicamente seria na prática. Ó, você há pouco tempo estava se alimentando e não estava perdendo calorias, você só estava ganhando calorias. Então, sua reação era endotérmica. Mas vamos fazer o oposto, tá? Já estamos chegando aí no final do ano, depois do Enem. A galera quer ir para academia, a galera quer malhar, quer ficar com o corpo sarado para poder estar em janeiro em Tibau. Então, ao fazer exercício físico, você faz o quê? Você perde calorias, você perde energia térmica. Isso seria um bom exemplo de reação exotérmica. Ah, Jean-Clay, mas tem outro caso? Tem, tá bom? Muitos casos de reação onde se perde energia. Um caso extremamente perigoso são as explosões, tá? As bombas. Quando você percebe uma explosão, o calor, a onda de choque, a energia liberada por ela é uma reação totalmente exotérmica. Vamos seguir? Olha só. Vamos pegar aqui assim uma questão que envolve pizzaria, tá? Imagina aí só, vestibulando o seguinte. Nas pizzarias, há cartaz dizendo forno a lenha. A reação que ocorre deste forno para assar a pizza será... Imaginar aqui uma pizza, tá? Olha só que interessante. Eu tenho aqui o forno, eu tenho a pizza e o forno está liberando calor para o meio. Fazer umas ondinhas aqui, liberando calor. Tá bom? Já a pizza, para assar, para ficar suculenta, saborosa, ela precisa o quê? Receber calor. Então vamos lá. Se o forno está liberando calor, eles promovem uma reação exotérmica. Se a pizza está ganhando calor, a pizza está recebendo calor, então vai estar sofrendo uma reação endotérmica. A questão aqui no comando pede a reação do forno. Então o forno vai ser uma reação exotérmica. Olha que fácil, olha que simples.
para que tanto tumulto para fazer uma questão termoquímica? Questão bacana, questão fácil, tá bom? Mas eu falei que caía muito no Enem. E como é que isso cai no Enem, Jean-Clay? Simples. Geralmente desempenho de combustível. Quero saber qual é o combustível que eu coloco menos no meu transporte e ele acabe produzindo muita energia, ou seja, melhor desempenho do meu transporte. E produção de substâncias. Quanto cada substância acaba liberando de calor ou recebendo calor para que ela surja, tá bom? E vamos tentar achar 4 formas de responder nossas questões. Eu linkei aqui 4 maneiras de respondermos questões de termoquímica. A primeira maneira é com relação à variação de entalpia. Essa maneira aqui, vestibulando, eu já vou adiantando. Poucas ou quase nunca caiu no Enem. E vamos torcer para não caia. É muito chato fazer esses cálculos aqui de entalpia. Não tem como a gente usar a magia da matemática a nosso favor. Tá bom? Mas se cair uma questão de entalpia, variação de entalpia, ela vai dar o valor energético de cada substância em uma reação. E a gente usa esta fórmula aí, H2 menos H1, para resolver a questão. Uma outra maneira bacana, e que o Enem adora, é por reação termoquímica. A famigerada estequiometria. Chega a dar até um nome, dá um susto, os alunos se arrepiam quando escutam esse nome. Por mais que seja feita, respondida com regra de 3, às vezes essas questões são mais difíceis. Uma outra maneira seria utilizando a lei de His, tá? E a lei de His, você vai ter que ter um conhecimentozinho de sistema matemático. E a última maneira seria energia de ligação. Você tem que ter um conhecimento de ligação covalente para poder responder estas questões. Tá ok? Então, olha só. Temos aqui uma questão e a gente primeiro vai ter que tentar identificar como podemos responder ela. Qual daqueles 4 itens a gente vai usar para responder a questão. Primeira coisa, a gente vai olhar ela por fora, sem fazer uma leitura muito aprofundada. Se esta questão ela tiver mais de uma reação química, ela será resolvida por sistema matemático. Se essa questão ela tiver a discriminação de quanto é o valor energético de cada substância dessa, ela será resolvida por entalpia. Se a questão tiver discriminando quantos são os valores de cada ligação química, ela será por energia de ligação. Então, vamos analisar aqui. Vou pegar minha colinha aqui para a gente analisar. Olha só, variação de entalpia eu sei que não vai ser, pois eu não tenho valores energéticos. Eu não tenho energia de ligação aqui, eu não tenho os valores de cada ligação química. E eu só tenho uma equação, ou seja, eu não vou usar a lei de His. Então, para responder esta questão, nós iremos responder por termoquímica. Tá bom? Então, para isso, eu vou precisar de um pequeno espaço na minha tela para responder. E a gente sabe que no Enem a gente não tem muito espaço para responder questões. Então, a gente vai ter que fazer manobras desse tipo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou ler a questão, analisar a forma de resolução e, a partir daí, a gente vai começar, tá bom? Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade molecular. Então eu tenho muscular, eu tenho aí uma equação química, tá bom? E tenho a massa, essas massas aqui elas não vão ser dadas à toa. Então, na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é mais próxima de, aí eu tenho valores aqui,
6,2, 15,6, 70, 622,2, só valores quebrados, 1.120. Então, o que é que vai acontecer? Tenho também essas massas aqui. Então, em teoria, essa questão, ela vai dar um pouquinho de trabalho, mas dará trabalho para você que não está na nota 10, porque é o seguinte, vamos puxar um comercial, voltamos no próximo bloco e a partir daí eu resolvo esta questão. Até mais. Olá, vestibulando, voltamos. Olha só, como foi visto no bloco anterior, há 4 maneiras de responder questões de termoquímica. E vou colocar aqui a minha cola para você que está chegando agora. Há 4 maneiras aí. Primeira maneira, variação de entalpia, que é o ΔH. A segunda maneira, reação termoquímica, que é por estequiometria. Então, são questões mais um pouco difíceis. 4, energia de ligação. E 3, lei de Higgs. Vamos analisar aqui por cima aqui a questão. Então, essa questão ela não será respondida por variação de entalpia, porque a questão não dá os valores energéticos de cada substância. Então, eu não consigo responder por variação de entalpia de forma direta. Como o comando da questão aí, olha, se vocês analisarem aí as últimas linhas da questão, não dá massa, não dá número de mols, então eu não vou responder a questão, eu não consigo responder ela por termoquímica, por estequiometria, reações termoquímicas. E como não tem dados onde mostrem valores de ligação química, então a questão não vai poder ser respondida por energia de ligação. Então, só nos sobra a famigerada aqui, lei de Higgs. Vou limpar a tela aqui. Então, vamos ler a questão. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Bacana. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico. Então, olha só que esquisito isso aqui. Trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas. Isso aqui influencia aqui na questão? Em nada. Isso aqui é só mais informação técnica, não vai mudar em nada como nós vamos responder a questão vestibular. Tem aqui uma reação química, onde o acetileno se transforma em benzeno. A equação já está balanceada, isso é bacana. Tá? Vamos continuar a leitura. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que para eu calcular, determinar aqui a variação de entalpia desta reação, eu preciso destes valores aqui, ó. Tá bom? Ou seja, eu preciso dos valores obtidos na primeira semi-reação e na segunda semi-reação. E para fazer isso, eu vou pegar um espacinho aqui para cálculo, vou gerar um pequeno espaço aqui para cálculo. Bora começar? Esta aqui é a equação global, ó. Ela servirá como norte para a gente. É através dela que eu vou direcionar meus cálculos, vou me organizar, vou me nortear nos cálculos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é olhar qual equação possui esta substância aqui, o gás acetileno. Então, se vocês observarem aqui, ó, a primeira equação, ela tem o gás acetileno. Tem 1 mol de gás acetileno, tá? Então, na primeira reação, o acetileno está aqui, ó, antes da seta. E aqui também está antes da seta. Ou seja, essa equação, teoricamente, está ok. Eu não preciso inverter nada aqui nela. Porém, aqui, ó, eu tenho aqui 3 mol de acetileno. E aqui eu só tenho 1. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Vou multiplicar toda esta equação aqui por 3. Então, ó, 3 vezes 1 será 3 C2H2 mais 3 vezes 5 sobre 2 vai dar 15
sobre 2. 3 vezes 2, 6. Vamos colocar aqui a seta. Cuidado aqui para não errar, porque em outro momento, ao fazer essa questão, eu errei essa multiplicação. E 3 vezes 1, 3H2O. Olha, se eu estou multiplicando tudo por 3 aqui, eu também tenho que multiplicar este valor aqui por 3. Então, 3 vezes 310 negativo vai ser 930 negativo. Quilocaloria. É isto, né? Vamos lá. Vou agora para a segunda semi-reação. Então, eu tenho aqui o benzeno, ó, no lado do reagente. E aqui na equação global, ele está no lado do produto. O que é que eu vou fazer? Eu vou inverter esta equação. Ou seja, vou passar ele para o outro lado. Para que eu faça isso, eu tenho que começar atrás para frente, ó. O 6, 6 CO2 mais 3 água, produto. Aí o benzeno vai lá para o outro lado, ó, vai ficar C6H6 mais 15 sobre 2 A2. Ah, mas tem algo interessante aqui. Quando eu invertir a equação, ó, este valor aqui, ele tem que ser mudado. Então, se ele está aqui negativo, ele vai ficar aqui positivo, tá bom? Então, vamos aqui colocar o valor aqui de forma positiva. Então, ele vai passar a ser 780 quilocalorias. Pronto. O porquê que eu fiz isso? Eu fiz isso pelo seguinte motivo. Para saber se realmente eu consigo chegar à equação global. Riss, ele diz que a soma de cada semi-reação tem que dar a equação global. E a soma dos valores entálpicos de cada semi-reação tem que dar a entalpia geral da reação. Então, para isso, eu vou usar o sistema matemático. Vocês puxarem aí lá para o 5º ano de vocês, 6º ano, vocês vão saber responder isso aqui, ó. O que é que eu vou fazer aqui? Eu irei cancelar as substâncias iguais que estejam em mesma proporção, que estejam no lado do reagente e no lado do produto. Vamos entender melhor. Se eu pegar esse CO2 aqui, ó, ele está aqui antes da seta, na segunda semi-reação, e na primeira semi-reação ele está após a seta, ou seja, eu cancelo os gases carbônicos. Outra substância que eu posso cancelar aqui, vamos ver aqui, a água, 3 águas com 3 águas, e o oxigênio, que eu não copiei aqui, mas eu posso copiar novamente. Então, 15,5 de oxigênio com 15,5 de oxigênio. Só me resta então aqui o que? 3C2H2 antes da seta, e após a seta só me restou também o benzeno. Ou seja, cheguei à equação global. E ao chegar na equação global, ela me dá um norte, ela me dá um ok, um positivo, um joinha, para dizer que eu já posso somar aqui, ó, esses valores aqui. Então eu tenho aqui um valor negativo e um positivo, eu faço uma soma algébrica aqui, e o valor aqui conseguido será de quê? De 150 negativo quilocaloria, tá? Resposta alternativa B. Olha, vestibulando, o Enem adora fazer questões de termoquímica utilizando a lei de Riss, tá? Você pode até estar se perguntando, Jean Clay, mas eu não sei se eu tenho espaço para fazer isso tudo na questão. Com a prática, pegando mais questões de termoquímica que envolvam a lei de Riss, você consegue fazer uma questão como essa apenas olhando diretamente as equações, quem inverte e quem multiplica. Então, basicamente, a gente só precisaria de um espaço para um cálculo como esse aqui, ó. Tá? Essa questão, por incrível que pareça, ela é tida de mediana para difícil, tá? Por causa do assunto, por causa das etapas. Mas, você que está aqui acompanhando o
Nota 10, está percebendo como é fácil, como é desenrolado, como é simples responder uma questão como essa. Ok? Vamos para a próxima questão? Vamos aproveitar aqui que a gente está no embalo, estamos no clima. Vamos seguir aqui. Questão do Enem de 2019 PPL. Aí aqui tem uma particularidade muito interessante. Para você que não sabe o que é o Enem PPL, é o Enem para pessoas privadas de liberdade. Isso, pessoas estão detidas que querem mudar de vida e querem fazer um vestibular e seguir uma nova vida depois que saírem do cárcere, tá bom? Mas o porquê que eu estou frisando isso? Simplesmente o seguinte, nos últimos 2 anos, por uma questão de economia, o governo federal, ou seja, o MEC, está aproveitando a prova do Enem PPL para aplicar em segundas chamadas. E a gente ainda vive um período de pandemia, ou seja, se por acaso ocorrer um surto novamente pandêmico no Brasil ou na sua cidade, o que é que vai acontecer? A prova que será aplicada para você possivelmente vai ser o PPL. Então é interessante você, vestibulando, pegar questões do Enem PPL e também irem resolvendo, para você achar o padrão de prova, tá bom? Então bora começar aqui? Vamos para a leitura. O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único produto da combustão desse gás é o vapor d'água, como mostrado na equação química abaixo. Olha só. O Enem também adora colocar questões para analisar o poder calorífico desse combustível. E o hidrogênio, ele é perfeito como combustível. Por quê? Porque sua queima libera muita energia e não polui nada, só libera vapor d'água para a natureza. Então, se você pegar uma questão do Enem que dê uma série de combustíveis e peça para saber qual o combustível mais eficiente e menos poluente, perca muito cálculo não. Vá lá no hidrogênio, que essa será a resposta. Mas não sei se é isso que a questão quer. Possivelmente não, porque cada alternativa aí é um valor numérico muito alto, por sinal. Então, um cilindro contém 1 kg de hidrogênio, isso aqui é útil, vamos marcar. E todo este gás foi queimado. Nessa reação, são rompidas e formadas ligações químicas. Opa, ligação química aqui. Isso aqui já vai dar um norte. Que envolvem as energias listadas no quadro. Então, observe aqui que eu dou um valor energético para cada ligação química. Dou massas molares, que isso aqui já me dá um pouquinho de medo. E vou para o comando da questão. Qual é a variação de entalpia em kJ da reação de combustão do hidrogênio contido em um cilindro? Então, para você que ainda não pegou nossa cola, essas são as 4 maneiras de responder questões de termoquímica. Eu já vou cancelando aqui a variação de entalpia, porque eu não tenho valor de entalpia para cada substância, eu tenho para as ligações. Então significa que eu vou usar aqui, ó, ligação química. Como eu tenho aqui valores de massa, ó, significa que eu vou usar um pouquinho de estequiometria. Então, ó, essa questão aqui eu vou usar 2 métodos de resolução. Vamos começar? Para isso, é interessante a gente pegar, volto a dizer novamente, estas informações aqui, ó. 1 kg de hidrogênio, tá bom? E a reação. Vamos pegar nosso papelzinho, nosso pequeno papel, e vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer. Eu tomei a liberdade e o cuidado de colocar aqui no papel já as informações úteis para vocês, tá bom? Então, olha só, eu sei que no cilindro contém 1 kg de gás de hidrogênio e sei que a equação, como vocês estão vendo aí na tela, de forma ampliada, ela é essa aí, 2 mols de água, de hidrogênio, mais 1 mol de oxigênio vai formar 2 moléculas de água. Como a questão aqui, ela tem essas ligações químicas aqui, apresentando aqui de forma discriminadas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas reações aqui e escrever na fórmula de ligação. Então, eu tenho H2 aqui, ó. Como é que é escrita as ligações de H2? É assim, ó. H, ligação, H ligação simples. Só que eu tenho, ó, 2H2. Então, ó, vou escrever isso aqui 2 vezes, tá? Vamos seguir? O oxigênio, ó. O oxigênio, a fórmula do oxigênio é assim, ó. O dupla, O. Então, O,
dupla O. Após a seta. Então, após a seta eu tenho duas moléculas de água. Então, na água eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio. Hidrogênio ligado ao oxigênio é ligação simples, ó. Então, eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio aqui, não é isso? Como eu tenho dois hidrogênios, então, ó, vou colocar a ligação aqui do outro lado. Como eu tenho duas moléculas de água, eu vou escrever esta molécula aqui duas vezes. Escrevi aí todas as ligações discriminadas, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular, vou substituir essas ligações por esses valores aqui, ó. Então, se eu observar bem aqui, cada ligação HH tem um valor energético de 437. Então, ó. Então, eu vou ficar aqui com 437 de energia vezes 2, ó, porque eu tenho duas vezes essa ligação. Então, vou multiplicar aqui por 2. Mais aqui a fórmula. E eu tenho uma ligação dupla O, que é um valor de 494. Beleza? Fazer o cálculo aqui desse outro lado também, já estamos no ritmo. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações HO. Então eu tenho 4 ligações de 463. O que é que vai acontecer aqui? Ao multiplicar e somar esses valores aqui, eu tenho um valor de 1.368, tá bom? E ao multiplicar esse valor aqui, 4 vezes 463, eu tenho um valor de 1.852. Aí, um detalhe primordial. Sempre que a energia, que eu estiver calculando a energia das substâncias antes da seta, esse valor ele tem que ser positivo. E sempre que eu estiver calculando a energia após a seta, esse valor tem que ser negativo. Ou seja, antes da seta, o sistema vai ser endotérmico. Após a seta, o sistema vai ser exotérmico. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou jogar aqui esses valores na fórmula aqui, ó, de energia de ligação. Então, a fórmula de energia de ligação é essa aqui. ΔH é igual a H1 mais H2. Ou seja, só preciso pegar este valor aqui, ó, e subtrair desse. E ao fazer essa subtração, eu vou ter um valor de energia de ligação igual a 484 negativo. Eita! Mas se eu vim aqui para as alternativas, eu não tenho nenhuma alternativa desse tipo. E agora? Onde foi que eu errei? Não errou. A questão é mais complexa do que parece. Eu já usei energia de ligação e agora eu vou usar a outra parte da questão, que vai envolver um pouquinho de estequiometria, ó. Eu sei que 1 kg de hidrogênio está no cilindro, ou seja, 1 kg eu tenho 1 kg de hidrogênio equivale, ou seja, é igual a 1000 gramas de hidrogênio, como vocês podem ver aí na parte inferior da tela. Tá bom? Aí vamos lá. 1 kg de hidrogênio vai me dar essa quantidade de... vai me dar qual a energia? X. Mais esse valor aqui de 484 negativo é para qual valor de energia? Vai ser para 2 mols de hidrogênio. Olha, uma molécula de hidrogênio tem 2 gramas. 2 mols de hidrogênio vai ter, então, 4 gramas. Então, se a gente colocar aqui na nossa regrinha de 3, ó, 4 gramas de hidrogênio vai liberar esse valor aqui de menos 484. Vamos entender aqui o seguinte. Eu já sei que meu valor aqui, meu valor final, ele vai ser um valor negativo. Então, eu já posso aqui eliminar, ó, as alternativas D e a alternativa
E, tá bom? Armando aqui o problema, eu vou ficar com o seguinte, vou usar esta parte aqui superior. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter o seguinte, que 4x é igual a 484 negativo vezes 1000, ou seja, eu acrescento aqui 3 zeros, tá bom? X será igual, então, o quê? Esse 4 está multiplicando, ele passa a dividir, então, menos 484, 3 zeros, dividido por 4. X será igual a... Quando eu divido aqui, ó, 484, ou seja, 484 por 4, eu vou ter 121.000 negativo. Quilojoule. Então, minha resposta aqui será a alternativa B. Essa questão aqui é uma questão de nível difícil, ela tem várias etapas de resolução. Ela, além de envolver termoquímica, ela envolve dois tipos de conhecimento. Ela envolve o conhecimento de ligação covalente, que é um conhecimento um pouco distanciado do aluno da terceira série, o aluno que vai fazer o vestibular, vai fazer o Enem, porque é um assunto que só é visto de início lá na primeira série, ou seja, 3 anos atrás. E vai envolver também um pouquinho de estequiometria. Então, como essa questão ela tem mais de uma etapa para a resolução, ela é tida como difícil, mas libera muita energia. Espero que vocês tenham aprendido o macete para resolver uma questão. Então, ao pegar uma questão de termoquímica, identifique qual das 4 etapas, vestibulando, vocês vão utilizar, porque isso vai ajudar muito a você a resolver a questão de forma rápida e dinâmica. Utilize os dados da questão contra ela mesma. Então você pode fazer como a gente fez aqui, ó. Já tirar alguns distratores aqui que não foram utilizados. E por mais que essa questão aqui ela tenha sido respondida com muito espaço, outras questões do Enem não vão precisar de todo aquele espaço. Então você poderá utilizar o quê? O espaço de outra questão para responder uma questão como essa, tá? Então, essa foi nossa aula. Obrigado. Olá, vestibulando, vamos aqui para o nosso revisão de hoje. O que é que foi passado de interessante hoje aqui? Vamos lá. Podemos ver o seguinte, que nós vimos aqui que termoquímica é a parte da química que estuda a quantidade de calor, ou seja, energia térmica em trânsito, tá? Envolvida nas reações químicas. A gente sabe que uma reação química ela pode perder calor ou ganhar calor. Quando a reação ganha calor, ela é chamada de reação endotérmica. Quando a reação perde calor, ela é chamada de reação exotérmica. É interessante frisar que toda e qualquer reação endotérmica ela tem um ΔH, ou seja, uma variação de entalpia maior do que zero, um valor positivo. E quando a reação perde calor, que ela é exotérmica, ela tem uma variação de entalpia menor do que zero, ou seja, o valor energético, o valor entálpico é menor do que zero. No Enem, estas questões elas são corriqueiramente cobradas e elas são usadas, elas são cobradas a partir de cálculos para determinar desempenho de combustível e produção de substâncias, novas substâncias. Quanto eu vou ganhar ou quanto eu vou perder para produzir uma substância. É importante frisar também, vestibulando, o seguinte, como é visto aqui na tela, que há 4 formas de responder uma questão termoquímica. Posso usar variação de entalpia, que não cai muito. Posso usar reações termoquímicas, ou seja, estequiometria. Posso usar energia de ligação, certo? E posso usar lei de Higgs. Também é comum ter questões que envolvam reação termoquímica, ou seja, estequiometria com lei de Higgs. Posso ter reação termoquímica, ou seja, estequiometria com energia de ligação.
e até mesmo lei de Higgs com variação na entalpia. Esse foi o nosso Revisando. Ficamos para uma próxima. Tchau! E aí, como que ficou a cabeça depois desses cálculos? Pois bem, meu amor, se prepara porque vem mais. Agora teremos aula de física, viu? E apesar de muitos alunos terem o Enem como a prova mais importante, a prova mais esperada, tem muita gente ainda que fica na dúvida, o que fazer no Enem? Então vamos assistir a aula de física e em seguida o professor Eudes vai nos dar algumas dicas de ouro. Então fique ligado, vamos lá começar a nossa aula de física. Eita, vamos lá! Cálculos e mais cálculos. Foco! Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma edição do TCM Nota 10. Estou aqui de volta, como todos os anos, com vocês para ministrar a disciplina de Física. E hoje não é diferente, é claro. Eu trouxe para vocês aí sempre as novidades do Enem a respeito da nossa disciplina querida, tão amada, né? Tão desejada. A galera gosta de uma físicazinha, não é verdade? É isso aí. E hoje eu trouxe um assuntozinho para vocês interessante, porque desde 2017 para cá, esse assunto ele vem sendo cada vez mais recorrente ali entre mecânica e eletricidade, cada vez mais no páreo, cada vez mais presente. E é interessante que na aula de hoje a gente consiga detalhar para vocês do que se trata aí o estudo da calorimetria. Nada mais é do que o estudo das trocas de energias entre dois ou mais sistemas, sem que nesse momento a gente se preocupe com quanto tempo demore aí essa troca de energia. Então sejam muito bem-vindos a essa edição, sejam bem-vindos a essa aula de física, espero que vocês aproveitem bastante, tá bom? Então vem comigo aqui para a gente começar e introduzir o nosso conteúdo para que vocês saiam afiadíssimos e vocês cheguem na data do Enem, lá ó, tranquilos, sossegado e que você possa fazer sua prova com muita tranquilidade, beleza? Então vamos lá para a nossa introdução à calorimetria. A gente precisa inicialmente entender alguns conceitos que muita gente acaba ainda dando aquela escorregada simplesmente porque requer uma das habilidades do Enem, que é você saber confrontar conhecimentos científicos com o do senso comum. Então muita gente confunde um conceito muito básico que é o conceito de calor. Então, pessoalzinho, o que acontece? Vamos tomar inicialmente dois sistemas físicos, o sistema A e o sistema B. Como vocês podem perceber, nós temos aqui sistemas que possuem massas diferentes. A massa de A é diferente da massa de B. O que acontece? Além disso, os dois sistemas encontram em temperaturas diferentes, de tal modo que a temperatura do corpo A ela seja maior do que a temperatura do corpo B. Então, como eu tenho dois sistemas que não se encontram em equilíbrio térmico, haverá passagem de energia de um sistema para outro. Essa passagem de energia acontece de forma espontânea do elemento de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, nesse caso aqui, a presença do elemento calor, ele permite a transferência de energia térmica, ok? Essa transferência de energia acontece especificamente devido a essa diferença de temperatura. Qual é o objetivo dessa troca de energia? Obter o equilíbrio térmico, fazer com que os dois sistemas atinjam a mesma temperatura. Então, quais são as relações que nós possuímos entre massa, entre o tipo de material e com a relação à diferença de temperatura? E é daí que a gente começa a estudar a nossa calorimetria. Beleza. Entendam que calor nada mais é do que um mecanismo de transferência. Beleza? Só que o que acontece? É um mecanismo de transferência de energia. Muita gente acha que calor é energia. Mas, meus queridos, calor não é energia. É só um processo. É uma forma com que a energia ela sai de um determinado corpo para outro, ou de um sistema para outro. O que a galera confunde? Porque algumas definições, algumas bibliografias trazem como calor é a energia térmica em trânsito. Quando ele fala é a energia, ele afirma e dá essa margem para que o aluno ache que calor é energia. Eu sempre costumo fazer uma analogia com os meus alunos da seguinte forma.
E quando a gente mexe com dinheiro é melhor ainda. Então, digamos que nessa nossa analogia, nós temos aqui dinheiro, olha a nossa relação. E o nosso dinheiro, ele vai fazer o papel da energia. Então, o dinheiro está para energia, assim como o nosso querido amigo Pix está para o calor. Então, veja, Pix é dinheiro, galera? Logicamente que não, mas é um processo da qual há a transferência de dinheiro de uma conta para outra. Então, é a mesma concepção do calor. Calor não é energia, mas apenas um mecanismo, uma forma de transferir energia de um sistema para outro. Então, na definição que vocês estão vendo aí, ó, calor é o trânsito. Eu gosto de inverter, não energia térmica em trânsito, mas o trânsito de energia, a movimentação de energia de um sistema para outro. Qual é o objetivo? Aqui está, o equilíbrio térmico, para no final das contas, os dois corpos terem a mesma temperatura, ok? Vamos adiante. Essa energia térmica em trânsito, para que ela serve? Como é que a gente trata? Como é que a gente trabalha? Quanto a gente quantifica? Então, se eu tenho dois sistemas, um de maior temperatura, como eu falei para vocês, que é o A, maior do que o do elemento B, é evidente do que vai acontecer. Ora, se vai haver transferência de energia de um sistema para outro, através de um mecanismo calor, lógico que alguém vai perder energia e alguém vai ter que ganhar, beleza? Então, nesse caso, vai haver uma diminuição da temperatura do corpo A e um aumento da temperatura do corpo B. Então, fiquem atentos. A diferença de temperatura entre os estados finais e iniciais, então, ó, variação de temperatura do corpo A vai ser temperatura final menos inicial. O que é mais interessante é que nessa variação de temperatura de A vai implicar o seguinte, que a temperatura final, após as trocas de energia, ela vai ser menor do que a inicial. O que isso implica? Que, na verdade, essa nossa variaçãozinha de temperatura, ela vai assumir um sinal negativo, beleza? E quando ele assume um sinal negativo, significa dizer que ele perde energia. Ok? Ele perde energia. Opa! Agora, quando a nossa variação de temperatura do corpo B, nós temos a mesma coisa, final menos temperatura inicial, nessa situação especificamente, a temperatura final vai ser maior do que a temperatura inicial. Essa variaçãozinha de temperatura, ela será positiva. Esse sinalzinho implica dizer que houve um ganho de energia. Então, muito atento, todos vocês, à direção do fluxo de energia, certo? Muito cuidado. Quem que está perdendo, quem que está ganhando, certo? Porque quando a gente for avançar um pouco mais nesse nosso conteúdo, a gente vai trabalhar justamente em sistemas isolados, que vai haver troca de energia entre dois ou mais sistemas, e a gente precisa deixar bem claro quem está ganhando e quem está perdendo. E assim, verificar quanto de energia foi transferida durante o processo, ok? Vamos dar continuidade aqui. Só que é o seguinte, já que nós estamos estudando calorimetria, existem dois efeitos práticos que acontecem no processo de troca de energia. O que acontece? Galerinha, quais são os efeitos práticos? Primeiro, quando a troca de energia de um sistema para outro, o que pode acontecer? Um sistema aumentar a sua temperatura ou diminuir a sua temperatura. Então, o primeiro efeito, eu posso aumentar a temperatura. E o segundo efeito é simplesmente promover mudança de fase. Alterar o estado de desagregação da matéria. Para a galerinha que já lembra, ó. E que fases são essas? As fases básicas são sólida, fase líquida e fase gasosa. Ok?
Então, cada uma desses comportamentos, nós iremos estudar especificamente. Então, a gente vai tomar como base inicialmente, pelo menos nessa parte do que se trata na mudança de fase, 2 pontos de temperatura que são bem conhecidos por nós, que é o ponto de fusão e de ebulição da água. Evidentemente que a galera já sabe que para pressões atmosféricas normais, nós temos aí o valor da temperatura de fusão igual a 0 graus Celsius, na escala relativa Celsius, tá? Muito cuidado. E o nosso ponto de ebulição na casa de 100 graus Celsius, beleza? Então, galerinha, preste atenção que ao receber ou ceder calor, um corpo pode sofrer o quê, hein? Uma variação de temperatura ou simplesmente uma mudança de estado físico. Entretanto, nos corpos constituídos por substâncias puras, cuidado, esses 2 efeitos nunca ocorrem simultaneamente, tá? Então, a galerinha que vai estudar química, termoquímica, vai perceber que quando se analisa as mudanças de fase das substâncias, pode acontecer de nós termos substâncias puras ou misturas. E aí nós temos misturas eutéticas, azeotrópicas ou uma mistura comum. E aí durante os processos de mudança de fase vai haver aí uma leve alteração na temperatura. No entanto, repito, aqui na física a gente estuda características de substâncias puras. Então mudança de fase, não vai haver alteração na sua temperatura. Beleza? Vamos seguir adiante aqui. O que o calor provoca? Preste atenção. Primeiro, provoca a variação de temperatura. Nessa variaçãozinha de temperatura, nós iremos começar a estudar o que chamamos de calor sensível. Professor, mas por que chamamos esse troço de calor sensível? Simples, porque ele está associado à nossa sensibilidade. Então nós conseguimos perceber variações de temperatura simplesmente pelo toque. Então a gente sabe se está quente, se está frio. Mas o que é quente e o que é frio? Vai depender do sistema de referência, que nesse caso, para a gente, é a temperatura corporal, na casa de 36, 36,5. Então tocou, você sentiu o objeto frio, significa dizer que está havendo transferência de calor da mão para o objeto. Agora, se você sente a sensação de quentura, significa dizer que está havendo troca de calor do sistema para a sua mão. Ok? Então, nessa observação aqui que nós vamos fazer, prestem atenção, nós temos um sistema que possui massa e será introduzido o calor através de uma fonte térmica ou simplesmente a partir de um outro objeto que tem uma temperatura maior. E esse efeito prático, primeiramente, fala sobre, trocar energia para promover variação de temperatura ou provocar a mudança de estado físico. Na mudança de estado físico, nós iremos analisar a concepção do que é o nosso calor latente. Por que latente, professor? Porque ele se encontra na eminência, da troca de uma configuração molecular para outra. Então, numa estrutura sólida, digamos, nós temos aqui um arranjo muito bem definido, muito bem distribuído, unido. Então perceba que quando ele vai mudar de fase, e nesse caso para a fase líquida, ou até mesmo para a fase de vapor, que é melhor de ser representado, nós temos sistemas de modo que na fase de vapor, eles se movimentam de forma aleatória e aqui, simplesmente eles vibram sobre um ponto de apoio, sobre um ponto de equilíbrio, ok? E aí, quando a gente entra naquilo que chamamos de diagrama de aquecimento da água, o que acontece? Nós vamos avaliar e verificar, a partir dos pontos de fusão e ebulição, o comportamento da temperatura em relação à quantidade de energia que esse cara pode estar recebendo ou pode estar cedendo. Então veja só o que acontece. Digamos que nós temos aí água sólida a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Então tá lá, bonitinho, uma pedra de gelo, e aí ele começa a receber energia. Veja só, se ele recebe energia,
o que vai acontecer com a energia interna? Vai começar a aumentar, a vibração das moléculas começam a aumentar e, consequentemente, a sua temperatura. Então ele vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Quando ele atinge a temperatura de 0 graus Celsius, ele vai, peraí, eu não vou mais aumentar minha temperatura e toda a energia que eu vou receber agora vai ser usada única e exclusivamente para que eu possa mudar de fase, para que eu saia desta configuração e passe a assumir uma outra. E não é à toa que nessa partezinha em que nós temos este batente, chamamos de fusão do gelo, ok? Então, durante o aquecimento, nós temos calor sensível. Durante a mudança de fase, nós temos calor latente. Após ele receber toda a energia e que toda a estrutura foi mudando de roupagem, foi mudando de configuração, foi ficando cada vez mais desagregado até a última estrutura, quando ela termina, pronto. Nós temos agora completamente uma substância líquida. A partir desse momento, toda a energia que ele recebe agora vai servir apenas para aumentar a sua temperatura. Então voltamos a aquecer, saindo de 0, recebendo energia, recebendo energia, recebendo energia, até que ele chega à temperatura de 100 graus Celsius, que é a nossa temperatura de ebulição. Ele, mais uma vez, espera aí, meu irmão, vou parar aqui e não irei mais aumentar de temperatura. Vou apenas pegar essa energia e agora eu vou usar exclusivamente para mudar de fase de novo. Então ele vai começar a se desagregar ainda mais, as moléculas ficarão cada vez mais espaçadas umas das outras, e daí nós teremos um processo chamado de vaporização da água. Processo em que a transformação da fase líquida para a fase de vapor. E o processo de vaporização de forma específica é o que chamamos de ebulição. É um processo rápido, tá? Nós iremos ver posteriormente outros processos de vaporização, que nesse caso é a evaporação e a calefação, mas nesse momento a gente vai se estender apenas à ebulição. Então, a partir do momento em que ele começa a trocar de fase, vai trocando de fase, trocando. Então, parte da água já está sendo transformada em vapor, até que nesse último instante, a última gota de água líquida, ela é transformada em vapor. A partir deste momento, ela volta a aquecer, ou seja, receber toda a energia para aumentar a sua temperatura. E nesse caso, nós paramos aqui na temperatura de 120. Claramente que ele pode ir além, ok, queridos? Então, nesse caso, quanto de energia esse sistema teve que receber para que ele pudesse sair da sua temperatura de menos 20 até 120? De maneira prática, tá, pessoal? A gente não vai calcular especificamente agora. Essa quantidade de energia total é a quantidade de energia que eu vou chamar de 1, mais a quantidade de energia 2, mais a quantidade de energia 3, mais a quantidade de energia 4, mais a quantidade de energia 5. Esse cara foi usado para aquecer de menos 20 a 0, o Q2 para mudar de fase da fase sólida para líquida, para aquecer a porção de água até 100, para mudar de fase líquida para vapor e para aquecer o vapor de 100 a 120. Ok, meus queridos? Prático, rápido, sem muitas dores de cabeça, e já a gente vai trazer algumas questões para a gente desmistificar essa parte da calorimetria. Tudo bem? Vamos seguir adiante aqui comigo. E aí, meus amores, se nós já estamos falando sobre calorimetria, metria de medida de calor, como é que a gente vai quantificar? Quais são as relações entre as trocas de energia com um sistema físico? Então, olha só, essa equação fundamental da calorimetria, que é o que a gente vai trabalhar agora, a gente vai procurar entender algumas variáveis que são essenciais. Ok? Então, observe aqui o nosso exemplo. Eu posso ter um sistema A em que temos um objeto de massa MA recebendo energia de uma fonte de calor até que ele aumente a sua temperatura
em 20 graus Celsius. Já no sistema B, pode acontecer o seguinte, ó, de ter a mesma massa, porém feito de material diferente, submetido à mesma fonte de calor, e aí ele aumenta a sua temperatura em 60 graus. Então, ó, podemos perceber que para provocar a mesma variação de temperatura, nos corpos abaixo, o corpo de maior massa deverá receber maior quantidade de calor. Então perceba que a esfera B recebe maior quantidade de calor e por isso sofre o quê? Maior variação de temperatura. Mas é lógico, quanto mais energia eu recebo, maior a temperatura do meu sistema. Ok? Então como é que fica então a nossa equação? Claro, meus amores, é uma relação direta, uma relação de proporcionalidade. Então a nossa quantidade de calor, beleza? Essa quantidade de calor vai ser igual à massa do objeto que faz parte do sistema, vezes o calor específico da substância. Esse calor específico, ele caracteriza a substância. Então a água tem um valor, a areia tem outro, pedras tem outro, metais de vários tipos, alumínio, galho e assim sucessivamente. E aí eles estarão submetidos a uma variação de temperatura. Mas veja só, essa quantidade de calor usualmente terá como unidade de medir a caloria. A massa será medida em grama, o calor específico em calorias por grama grau Celsius e a temperatura será medida na escala relativa Celsius. Mas, se porventura a nossa questãozinha exigir que seja posto em unidades do sistema internacional, essa quantidade de energia ela vai ser medida em joule. A massa terá que ser medida em quilogramas. O nosso calor específico em joule por quilograma, Kelvin. E a temperatura em Kelvin, que é a nossa escala absoluta. Então essa famosa equação do Ki-macete, famosíssima, a equação fundamental da calorimetria. Lembrando que neste caso aqui essa equação ela mede a quantidade de energia que é responsável por alterar a temperatura do corpo. Ok, galerinha? Não se esqueça. Se falou em mudança de temperatura, calor sensível. Se falou em mudança de fase, sólido em líquido, líquido em vapor, vapor em sólido, vapor em líquido e assim por diante, calor latente. Representa mudança de fase. Tudo bem? Então, seguindo, o que acontece? Agora a gente precisa analisar a direção do fluxo de energia. Então, meus amores, como nós iremos tratar agora do fluxo de energia, a gente precisa ficar muito atento. Porém, galerinha, eu vou tratar deste tópico com vocês no nosso próximo bloco e eu aguardo vocês. Até mais! Estamos de volta para esse nosso último bloco, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo e a gente resolver as nossas questõezinhas, beleza? Como eu falei para vocês que nesse bloco a gente agora iria tratar sobre o cuidado que precisamos ter para analisar o sentido do fluxo de energia. Então, para essa nossa equaçãozinha, a equação fundamental da calorimetria, a famosa equação do Ki-macete, nós temos o seguinte, ó, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Ok, a massa ela sempre será uma grandeza positiva, assim como o nosso calor específico. Então, o que vai determinar a orientação do fluxo de energia? Vai ser a nossa variação de temperatura. Então, nós temos temperatura final, temperatura inicial. Se houver uma redução na temperatura, significa dizer que o sistema ele cedeu energia, ele deu. No outro lado, se a temperatura final for maior do que a temperatura inicial, então esse cara recebeu energia. Então preste atenção aqui nos nossos dois tópicos. Então, ó, se porventura o delta θ, que é a nossa variação de temperatura, for positivo, indica um aumento de temperatura e, portanto, nós temos o calor recebido. Se porventura o nosso delta θ for negativo, indica uma diminuição da temperatura e, portanto, nós temos o calor que é
cedido. Então alguém vai ter que ganhar e alguém vai ter que perder, ok? Mas antes eu queria puxar um tópico interessante para vocês, pessoal, sobre a concepção do que é o nosso calor específico. O que ele significa? Beleza? Quando a gente analisa a unidade, nós temos aqui, ó, calorias por grama grau Celsius. Esse cara significa dizer o seguinte, ó, aqui representa a quantidade de energia que deverá ser cedida ou recebida. Vou colocar lá do outro lado, ó. Quantidade de energia que deverá ser cedida ou recebida para alterar a temperatura em 1 grau Celsius para cada 1 grama da substância. Ok? Então, esse é o significado do nosso calor específico. Então, fiquem atentos a essa concepção. Muitas questões do Enem podem vir sendo de natureza teórica e, portanto, ele pode exigir o significado da nossa querida unidade do calor específico. Ok? Vamos adiante. Além do calor específico, que ele representa uma grandeza que caracteriza a substância, nós vamos trabalhar agora com a concepção do que seria a nossa capacidade térmica, que este cara, por outro lado, ele caracteriza um corpo. Veja só, olha a diferença. Uma coisa é caracterizar a substância, ferro, tungstênio, titânio. Outra coisa é caracterizar um corpo, um objeto que é composto por uma substância. Então, nesse caso, essa nossa capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor que esse corpo deve receber ou ceder para que ele possa sofrer uma variação de uma unidade de temperatura. Beleza? Então essa nossa capacidade térmica representa a razão entre a quantidade de calor e variação de temperatura. Tudo bem, meus queridos? Eu normalmente gosto de chamar essa definição quanto de capacidade térmica como a ideia de inércia térmica. Essa nossa inércia térmica representa o quão difícil é alterar a temperatura deste corpo. Eu posso fazer a mesma analogia para o nosso calor específico, que poderia representar a inércia térmica de uma substância, certo? A dificuldade que ele tem aí de alterar a sua temperatura para cada grama de matéria, e aí a gente pode caracterizá-la dessa forma, ok? Quando nós aplicamos, a equação fundamental da calorimetria, percebemos que a definição de capacidade térmica também está relacionada ao produto da massa pelo calor específico. Então perceba que a massa é quem caracteriza o corpo. Beleza? Maravilha. E aí onde entra aquilo que o Enem gosta de cobrar. Se já sabemos do que se trata o calor sensível, se já sabemos do que se trata o calor latente, qual deverá ser então o comportamento de um sistema ao trocar calor entre si? Então perceba o seguinte, nós vamos isolar termicamente dois objetos, um corpo de massa MA, um corpo de massa MB, como já dá para notar pelo sentido do fluxo, temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. E deste modo, quem que vai ceder energia? O corpo A. E quem vai receber? O corpo B. Como se trata de um sistema isolado, termicamente isolado, o meio externo não vai interagir com o sistema. Então as energias que serão trocadas serão somente entre o corpo A e somente entre o corpo B. Como é que a gente quantifica essa parada, galera? Vejam só. A quantidade de energia que A irá ceder, mais a quantidade de energia que B irá receber, no final das contas, tudo é igual a zero. Você fala, peraí, professor, como é que pode
a soma entre duas coisas, a soma algébrica entre duas quantidades de energia dá zero. Lembrem do fluxo de energia. Se porventura houve recepção de energia, essa quantidade de calor vai ser positiva. Por outro lado, quem perdeu essa quantidade de calor será negativa. Se a gente tratar especificamente somente da quantidade de calor sensível, nós temos aqui, que é a massa de ar vezes o calor específico de ar, variação de temperatura de ar, mais a massa de B, calor específico de B, vezes variação de temperatura de B, igual a zero. Se esse cara aqui, que é o nosso corpo A, está cedendo, significa dizer que esse nosso ΔA irá assumir um sinal negativo. Por outro lado, o cara que está recebendo, que é o nosso B, ficará com o sinal positivo. Então, no final das contas, agora vocês conseguem entender que a quantidade de energia que A cede mais ao que B recebe, no final das contas, tem que ser igual a zero. Por qual motivo? Princípio da conservação de energia. Como não está havendo troca de energia entre esses sistemas com o meio externo, é evidente que a troca só deverá acontecer entre A e B e nada mais. Através de que mesmo que essa troca de energia acontece? Através do mecanismo calor. E o calor só estará presente enquanto houver diferença de temperatura. Caso contrário, não haverá mais a presença do calor e, portanto, o sistema se encontra em equilíbrio térmico. Tranquilo? Como é que a gente quantifica isso? Experimentalmente, a gente utiliza o que chamamos de um calorímetro. Calorímetro. Esse nosso calorímetro, ele representa um dispositivo bem simples, onde nós temos um aquecedor. Nós temos aqui um aquecedor. Desse aquecedor elétrico, tá? Nós temos um termômetro e nós temos aqui um agitador para poder acelerar o processo de troca de energia. Então nós temos aqui uma porção de água e dessa porção de água, é lógico que sabemos massa, sabemos calor específico e sabemos a sua temperatura inicial. Se nós quisermos caracterizar um tipo de material, um tipo de substância, a gente coloca um pedaço conhecido que possui massa, lógico, e que saibamos qual é a sua temperatura inicial. Quando nós colocamos dentro do calorímetro, essa troca de energia até que eles atinjam o equilíbrio térmico vai nos dar margem e informações suficientes para que a gente possa descobrir que tipo de material é e caracterizar a partir dele o nosso calor específico, tá bom? Então, podemos enunciar o princípio geral das trocas de calor como um sistema termicamente isolado, quando dois ou mais corpos trocam calor entre si até atingir o equilíbrio térmico e, portanto, a nossa soma algébrica das quantidades de calor é zero, conforme eu já havia mostrado para vocês no nosso slide anterior. Ok? Então, em resumo, o que é que acontece? Ao fornecer energia ao corpo, o que é que isso significa? Que irei aumentar a energia interna do meu sistema. Então, quando eu falo em aumentar a energia interna do meu sistema, eu estou falando que eu vou aumentar o seu grau de agitação térmica e, portanto, promover aí um aumento de temperatura. Então, se aumentamos a energia interna do sistema, nós iremos aumentar a energia cinética das moléculas, que, por sua vez, aumenta a sua temperatura. Agora, se essa energia aumentar o seu potencial, o grau de desagregação da matéria, nós teremos aí mudança de fase. Aí vejam só. Se nós temos uma mudança na temperatura, essa energia transferida recebe o nome de quê? De calor sensível. Agora, se da desagregação das moléculas, o que vai acontecer? Modificando o estado físico, se modifica o estado físico, essa energia recebe o nome de calor latente. Então, para deixar claro, nós temos aqui qual é a equação do calor sensível, que é igual a MC ΔT. Qual é a equação do calor latente, que é igual a M vezes L. A gente não tratou muito bem dela hoje, mas já estamos aqui com a nossa equaçãozinha, tá bom? E aí, meus amores, entramos
naquilo que nos mais interessa. Certo, professor? Eu entendi a teoria, entendi que o fluxo de calor acontece do elemento de maior temperatura para o de menor, com o intuito de atingir o equilíbrio térmico, e sabemos que essas trocas de energias dependem da massa, dependem da substância e dependem da variação de temperatura. Como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Então vem para essa questão do Enem de 2019 que diz o seguinte, ó. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível ela foi devidamente aproveitada. O calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius e a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Pessoal, primeira dica para vocês. O que é que precisamos fazer? Primeiro de tudo, extrair os dados. Como assim, professor? Ora, vamos pegar toda a informação que a questão nos forneceu e deixar muito claro aqui. Extração dos dados. Então, primeiro, apenas 50% da energia foi aproveitada. Foi aproveitado. 2. Foi usado 2,5 gramas de castanha para aquecer o equivalente a 350 gramas de água. Beleza? Vamos botar aqui. Nós temos que a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. O que mais? Temos que o calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius. E aí, no final das contas, ele só quer que a gente encontre a temperatura final da água. Mas olha para a nossa tabelinha primeiramente. Se eu tenho 10 gramas de castanha, que é o equivalente a apenas 2, ele produz uma quantidade de 70 mil calorias ou simplesmente 70 quilocalorias. Então, nesse caso, vamos colocar aqui 10 gramas de castanha, nós temos aqui 70 quilocalorias. Beleza. Por onde nós podemos começar? Vem cá. Para nós começarmos é o seguinte, quanto de energia foi aproveitado? Olha para cá. Nós temos que 10 gramas produz 70 mil calorias. Então, ó, 2,5 gramas vai produzir quanto de energia? Começamos já com a nossa primeira regrinha de 3 simples, tá? Ao fazer, ó, meios pelos extremos, temos 10x é igual a 70 mil vezes 2,5. Portanto, x é igual a 70 mil vezes 2,5 sobre 10. Quanto é que vale o nosso x aqui, amores? Perceba que 2,5 ele é 4 vezes o valor referente ao nosso 10. Então, se nós simplificarmos aqui, eu simplesmente fizer, ó, 70 mil e transformá-lo em 7 mil vezes 25 sobre 10. Simplificando, olha só, simplificando por quanto, professor? Vamos simplificar esse cara aqui por 5 e esse cara aqui embaixo por 5. Tendo 7 mil vezes 5 dividido por 2. E agora, professor, veja que a gente está usando só matemática básica, viu? 7 mil dividido por 2, nós temos 3.500. Logo, x é igual a 0, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. Então, nós temos aqui 17.500 calorias é a quantidade de energia que foi útil. Beleza? Só que veja só,
Útil não, pessoal, perdão, que foi produzida. Então, quanto vai ser útil? Então, ó, já foi deixado claro. 50% desse valor é útil. Então, mais uma vez, ó, 17.500. Se dividirmos por 2 aqui, teremos, ó, 8, 16, 7, 14. Baixou aqui o 0. Opa. E aqui nós temos 5, 10, 0, o último 0. Então, essa nossa energia útil é de 8.750 calorias. Perfeito. Ok, amores. Essa é a nossa energia útil. Agora nós vamos aplicar na equação fundamental da calorimetria, que diz o quê? Que a nossa quantidade de calor é o produto da massa pelo calor específico, pela variação de temperatura. Foi usar apenas 8.750 da queima da castanha, que vai ser capaz de aquecer 350 gramas de água, que possui um valor de temperatura de calor específico igual a 1 para um ΔT. Portanto, o nosso ΔT vai ser igual a 8.750 dividido por 350. Então, nós temos aqui, ó, levar lá para o outro lado. ΔT é igual a 8.750 dividido por 350. Ó, simplificando por 10, vai ter, ó, vamos aqui usar a nossa calculadorazinha. 8.750 ou 875 dividido por 35. Nós temos 25. Esses 25 graus Celsius, meus queridos, ele representa o valor que foi aquecido, foi acrescido. Então, ó, aumento de temperatura. Só que eu não quero o valor do aumento, eu quero o valor da temperatura final. Se eu quero o valor da temperatura final, simples, ΔT é T final menos T inicial. A nossa temperatura final menos a temperatura inicial, que é igual a 20, igual a 25. Temperatura final vai ser, ó, 25. Nós vamos levar esse menos 20 aqui, ó, para o outro lado com o sinal trocado. E, portanto, a nossa temperatura final é igual a 45 graus Celsius. Ok, amores? E, portanto, item C. Isso é de coisa linda. Que questão é essa? E que eu posso classificar para vocês, meus amores, como uma questão de nível médio, que exige você rendimento da fonte de calor, que exige conhecimento sobre a matemática básica envolvendo regra de 3 simples e que você tenha domínio das noções de calorimetria, especificamente sobre o calor sensível. E que a partir dessa troca aí de informações, além de reconhecer e saber interpretar gráficos e tabelas. Tudo bem? Na próxima aula, nós nos encontraremos aqui para tratar de outros assuntos que são tão recorrentes quanto. Próxima aula trarei questões que possam envolver transferência de calor, que vem sendo cada vez mais cobrado. E, portanto, a gente veio para aqui que vocês possam simplesmente destruir a prova de física, ok? Agradeço aí a presença de todos vocês e até a próxima aula. Fala, galerinha! Vamos começar o nosso revisando da aula de hoje. Então, para vocês entenderem o que foi trabalhado neste ponto especificamente, foi sobre o estudo da calorimetria, sobre os processos de troca de calor entre 2 ou mais sistemas físicos. Essas trocas de energia podem promover a alteração de temperatura entre os corpos ou mudança de fase. Se porventura houver essa mudança de temperatura, a energia chamamos de calor sensível. Se houver a mudança de fase, chamamos de
calor latente. E esse calor latente representa aquela velha mudança de fase que já conhecemos, do sólido para líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Já nessas variações de temperatura, nós precisamos analisar especificamente os elementos que constituem o sistema e caracterizá-lo como calor específico e a quantidade de massa. Nesse caso, nós temos aqui outros elementos que fazem parte do sistema, como a ideia de capacidade térmica, calor específico e, portanto, a gente vai unir esses conceitos e introduzir dentro de um sistema termicamente isolado e verificar qual é o comportamento entre esses sistemas durante os processos de trocas de calor. E, portanto, já saibam que se existe trocas de calor, um elemento vai ceder energia e o outro elemento vai ganhar energia. E, portanto, a soma algébrica dessas quantidades de calor, no final das contas, sempre será igual a zero. Ok? O Enem ultrapassou seu objetivo, que era apenas de avaliar o aluno que concluiu o ensino médio. Hoje em dia, quem faz a prova do Enem, se aprovado, pode ingressar em qualquer universidade. Então vamos continuar estudando. Não hoje, né? Porque por hoje já deu, foram muitos cálculos. Meu Deus! Então a gente se encontra sexta-feira, 21h15, ok? Te espero aqui, certo? Com tudo certinho, tudo anotado, pra gente continuar com as nossas aulas nota 10. Beijo!